Graças a Deus, mais uma live, mais uma quinta-feira, nós na presença do Senhor. Quando se fala nisso, presença do Senhor, porque estando diante da Bíblia, nós estamos diante do Senhor, da palavra dele. Como eu li um livro muito bom, há muito tempo, anos, décadas atrás, eu li um livro assim: a palavra é uma pessoa, ou a Bíblia é uma pessoa, porque aqui é só palavra de Deus. E quem fala é pessoa. Então, realmente nós estamos diante do Senhor. Há um cântico que a gente canta na igreja: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Quando se canta, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Bíblia diz em Hebreus que Jesus é a expressão máxima da glória de Deus, do ser de Deus. Então, a gente vê a glória de Deus através do Senhor Jesus. Vamos falar isso hoje, também aqui no Apocalipse, quando se fala sobre a mulher, o dragão, a mulher que tem o sol, que tem a lua, que tem estrelas, e o dragão que persegue essa mulher. E a gente sabe que a perseguição, porque dessa mulher nasceria a glória de Deus, a encarnação do Senhor Jesus. Assunto bom para a gente estudar aqui dentro do nosso limite, dentro do nosso prazo que temos, estudar a palavra de Deus. Antes, porém, eu quero cantar uma música antiga. A gente canta música moderna, os nossos discos recentes, mas também eu gosto, às vezes, escafunchar e achar os playbacks que eu tenho, onde a gente canta a música antiga do Grupo Elo. Jesus provou o seu amor por mim. Então vamos cantar essa música bonita? Se você conhece, você pode cantar comigo aí em sua casa. Essa música linda que fala sobre o que é que Deus quer da minha vida e o que é que eu estou fazendo no reino de Deus. Vamos cantar bonito. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isto aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra seu louvor e o seu amor compartilhar. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Oh, sim, ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Oh, sim, ele é fiel e cuidará de mim.
pouco amor de meu Jesus. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só mais ir. Estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu. Demais. Vamos para a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia. O livro de Apocalipse não é um livro complicado, já falei isso aqui e eu repito. Você não precisa ter muito conhecimento da Bíblia, do Antigo Testamento, mas se você conhece um pouco do Antigo Testamento, principalmente os livros proféticos, escatológicos, como Isaías, Ezequiel, Jeremias, Zacarias, Malaquias. Então dá para entender um pouco do livro do Apocalipse, porque muitas profecias estão se cumprindo aqui no livro do Apocalipse. Se você não tem muito conhecimento do Novo Testamento, as partes escatológicas do Novo Testamento, mas conhece um pouco, também te ajuda muito para você entender o livro do Apocalipse. Esse capítulo 12, se a pessoa não entender um pouco de escatologia, vai ler, não vai entender nada. Precisa de um professor, precisa ler um comentário para entender o capítulo 12 do livro do Apocalipse. A mulher e o dragão. Vamos orar. Vamos pedir a graça de Deus sobre a nossa vida para a gente crescer hoje um pouco mais. Se a gente gosta de estudar, gosta de pensar na palavra de Deus, nós precisamos também entender uma coisa. Precisamos mesmo do Espírito Santo. Ele é o mestre por excelência. E o Espírito Santo é quem realmente nos ilumina, nos inspira e nos revela a palavra do Senhor. Então precisamos nos esforçar, nos disciplinar para leitura, para conhecimento, ouvir a palavra de Deus, mas precisamos principalmente do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, nós estamos te pedindo para que venha nos abençoar nesse momento de devoção, quando nós estamos com a Bíblia em mãos, já estamos mais da metade do livro do Apocalipse, lendo esse capítulo 12, queremos que o Senhor nos instrua, e nós sabemos que tudo que foi escrito na tua palavra é para o nosso ensino, para nós nos prevenirmos, para nós sermos exortados, consolados, edificados com a tua palavra. Que não seja diferente nesta noite, a cada ouvinte que está agora, nesse momento, nos ouvindo, aqueles que porventura vão ouvir depois de hoje. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. É o que nós queremos, é o que nós precisamos. Em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aqui, a terceira cena, o livro do Apocalipse está dividido em 8 cenas, como se fosse uma peça teatral. Fecha-se a cortina, abre, tem outro palco montado, outra história, e nós estamos fechando o capítulo 11 com as 2 testemunhas e com a 7ª trombeta, fechou-se a terceira cena. Agora no capítulo 12 começa a 4ª cena, que é completamente diferente. Vai falar dessa mulher, vai falar do dragão, aí depois tem o 13, 14 que vão falar do falso profeta, do anticristo. Aí é outra cena. Vamos lá. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu, sempre no Apocalipse aparecem muitos sinais, sinais, porque é um livro de sinais, de símbolos.
Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Agora deixa eu explicar, antes da gente ler o versículo a seguir, que esse capítulo 12 de Apocalipse, do apóstolo João, ele está narrando aqui, só por isso que eu estou dizendo, tem que ter um pouco de conhecimento de toda a Bíblia para a gente entender o capítulo 12. Ele está falando aqui do tempo passado. João estava na ilha de Patmos, quando a igreja estava lá, e ele foi pastor de Éfeso, e agora ele é exilado por causa do testemunho de Jesus. Ele está numa ilha, velho, já com 80 anos, numa ilha, e Deus começa a revelar para ele algo que aconteceu antes da criação do mundo, antes de todas as coisas. Deus começa a revelar para ele. Jesus, como nós lemos no capítulo 13, no versículo 13, 8, que Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. E Deus faz isso com João no Apocalipse. E aqui Deus mostra a queda de Satanás, Lúcifer, que é uma palavra que não tem na Bíblia, mas a gente usa, porque a palavra quer dizer aquele que leva a luz. Então, Lúcifer, que é um querubim, que quis ser igual a Deus, e foi degradado, demonizado, ele caiu. Então vai falar da queda de Satanás, que arrastou 1/3 dos anjos. Aí depois vai falar do dragão perseguindo a mulher na grande tribulação. Então é o passado, João falando do passado. João falando do presente, a igreja estava ativa na época de João. E quando João está escrevendo a carta para a igreja, as igrejas estão recebendo a carta de João. Aí ele fala sobre símbolos, chifres, sabe, cabeças, o dragão com 7 cabeças. Quando fala 7 cabeças, aí o pessoal, o que quer dizer 7 cabeças, esse dragão? Deus estava revelando para ele que era, na época, Roma. Roma era uma cidade que era construída em cima de 7 colinas. Isso tudo são símbolos. O povo naquela época sabia o que João estava tratando. Chifre significa poder. Vamos ler o texto. Aí diz que ele arrastou 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho, no momento em que nascesse. Vamos para a mulher. Existem algumas teorias sobre quem é esta mulher. Alguns creem que é Maria, outros creem que foi Eva. Não pode ser nem Maria nem Eva. Também alguns creem que essa mulher é a igreja. E eu ouvi uma vez um estudo de um pastor dizendo que é a igreja e que o filho que ia nascer era Israel, mas o filho era a igreja. E eu discordo. Eu vejo aqui que essa mulher que está grávida e vai dar luz a um filho é Israel, a nação de Israel. Primeiro é o seguinte: Jesus é judeu, Jesus saiu de Israel. Em todas as épocas, desde Gênesis até o Apocalipse, que é o cumprimento, Deus usou Israel. Deus tem que trazer Jesus ao mundo através do povo de Israel. Deus escolheu Abraão. Aí de Abraão nasce Isaac. De Isaac nasce Jacó e Esaú. Até algumas pessoas que creem na predestinação calvinista, não predestinação bíblica, diz que essa passagem do capítulo 8, 9 e 10 de Romanos é difícil de entender. Porque a Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu e odiou Esaú. Mas acontece que nós temos que entender o seguinte: a linha de Deus era trazer Jesus. Escolheu Abraão, nasceu Isaac. Aí tem 2 agora, Jacó e Esaú. O que Deus faz? Ele tem que escolher um. Aí Deus gosta de coisa difícil, Ele gosta de trabalhar em pessoas que estão com dificuldade, mulheres estéreis. E agora o Senhor está trazendo Jacó para fazer a linhagem, e Jacó era o tribuloso. O nome quer dizer, sabe, o enganador, o tribuloso. Aí o Senhor está trabalhando em Jacó para que Jesus viesse. Aí Jacó, depois com a luta com aquele anjo, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, e através de Israel o Senhor está trazendo Jesus. O livro de Esther é um livro bonito, mas a gente sabe que naquela época de Esther, Israel quase foi fulminado, acabado, ficaram poucas pessoas na terra. Mas Deus mesmo assim preservou o seu povo para que Jesus nascesse. Agora o diabo
nunca quis isso. O diabo conhece os planos de Deus e tentou frustrar os planos de Deus para que Jesus não viesse perseguir Israel, que enfrentou e enfrenta grandes tribulações. Hitler, em 1945, na guerra, como ele perseguiu o povo judeu, matou os judeus, tudo isso é obra do diabo. Mas acontece que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Aí esse dragão aqui, a gente não pode subestimar o diabo. Tem muita gente que brinca com Satanás, tem muita gente que diz que Satanás não é nada. Ele não é nada, ele só conseguiu arrastar 1/3 dos anjos. Não é gente não, anjos de Deus, poderosíssimos. 1/3, ficou 2/3 lá, mas 1/3 ele conseguiu levar para o seu lado, partidarismo. Eu posso me tornar como Deus, porque ele era um querubim resplendoroso, cheio de glória, cheio de majestade. Ele foi criado para guardar a adoração a Deus. E ele então quis ser igual a Deus, e Deus o degradou. Então nós não vamos subestimar. Em 1 de Pedro, por exemplo, eu vou ler. 1 de Pedro, gente que brinca. Satanás, ele pega, sabe, ele destrói, ele faz. Jesus falou que ele é o príncipe deste mundo, sabe? A mídia está na mão dele, tudo está nas mãos de Satanás. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte em tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de vocês. Veja agora o versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Está dizendo que nós temos uma proteção. A Bíblia diz que nós temos uma proteção. Essa proteção do Senhor é a igreja. Nós estamos dentro da igreja, existe a proteção, escondido, como Paulo coloca aos Colossenses. Nós estamos escondidos em Deus. Isso é muito importante. Na igreja, se alguém sai da igreja, está sob a mira de Satanás. Se alguém está em pecado e sai da área, dos parâmetros da igreja, Satanás anda como rugido, como leão, procurando a quem possa tragar. Quem sai, quem está dentro, a Bíblia diz que o diabo não toca. Aí diz assim: como eu posso então vencer o diabo? Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Tem muita gente que abandona a fé, que sai da fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A igreja sempre sofre. A Bíblia sempre fala da igreja sofrendo, do sofrimento da igreja, a grande tribulação. E essa doutrina de que a igreja não sofre, que a igreja vai ser arrebatada na tribulação, antes da tribulação, é uma doutrina até bonitinha, mas não é bíblica, não é verdade. Voltando para o capítulo 12. Então, agora, o dragão está querendo matar, perseguir ou matar a criança que vai nascer da mulher. Você sabe disso. Quando Maria ficou grávida, a coisa ficou complicada na casa de José. Ou não foi? Quase que José abandona Maria. Maria quase que ficou falada. Ela poderia até ser apedrejada se descobrisse que ela tinha um filho solteira. A coisa estava complicada demais. Anjo veio para ajudar José em sonho, dizendo: olha, por favor, receba esta mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Logo que os magos souberam e foram falar para Herodes que o rei estava nascendo, o rei dos judeus, Herodes ficou enfurecido, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo no seu reinado. Olha só, que perseguição, para acabar com Jesus. Tudo obra do diabo para que Jesus não nascesse. Mas aí Deus aparece, anjo aparece e diz para José e Maria: foge para o Egito, para preservar esta criança. José e Maria foram para o Egito, depois voltaram. Jesus cresceu. Jesus, quando estava pregando, as pessoas, a multidão às vezes queria jogar Jesus no precipício. O diabo nunca quis que Jesus viesse para morrer numa cruz, porque Deus já tinha exigido o preço. Para salvar a humanidade, tem que ser alguém que possa pagar essa dívida. Nós estávamos em dívida com Deus. Os nossos pecados nos separaram de Deus. Alguém tinha que pagar. Então Jesus é o único que tinha condições, a encarnação, de pagar. É a mesma coisa se você está devendo um dinheiro para alguém
e eu querer te ajudar e pagar essa dívida. Mas se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Nenhum homem podia salvar a humanidade porque nós temos pecado, nós estamos devendo. Jesus sem pecado, esse tem condições, crédito para pagar os nossos pecados e fez isso, morrendo na cruz, nos resgatando. Acabei de cantar agora. Então, o diabo não quer que Jesus nasça, mas Jesus nasceu, o plano de Deus não é frustrado, e Jesus cresce e Jesus vai para a cruz. Você sabe muito bem que o diabo queria que Jesus o adorasse lá no Monte da Tentação, para ele não ir na cruz. Eu te dou todo o reino do mundo, se você prostrar e me adorar. Não precisa ir para a cruz. E no Getsemane, quase que Jesus morre lá no Getsemane, se os anjos não viessem. E acudisse o Senhor Jesus, ele ia morrer no Getsemane, não ia morrer na cruz como Cordeiro de Deus. Queridos, são passagens claras e bonitas para a gente entender sobre a vida de Jesus. Aí olha só o que é que diz o texto a seguir. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. É lindo demais. Jesus nasceu, ele foi arrebatado, ele morreu, ele ressuscitou, foi arrebatado lentamente, nada de rápido, lentamente, e os discípulos olhando para cima, e Jesus subindo. Apareceram 2 anjos ao lado dos discípulos que disseram: varões, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele descerá do mesmo modo que subiu, devagarzinho até que uma nuvem o cobriu. Agora, ele foi arrebatado, mas o dragão continua perseguindo a mulher. Olha só, a mulher fugiu para o deserto, que é o povo de Israel, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali o sustentasse durante 1260 dias, 3 anos e meio. É a perseguição, é a grande tribulação propriamente dita, para com Israel e para com a igreja. Houve então uma guerra nos céus. Agora, novamente, lá em cima, fala do diabo arrastando 1/3 das estrelas, dos anjos de Deus no céu. Agora aparece aqui novamente a história do passado. Houve então uma guerra nos céus. Miguel é o único arcanjo na Bíblia. Tem o anjo Gabriel, que é muito famoso, mas nunca se menciona Gabriel como arcanjo. O único arcanjo é Miguel. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientes fortes. E assim perderam o seu lugar nos céus. Isso aqui também é muito importante. Os anjos, mesmo morando no planeta, tendo lugar para os anjos morarem, esses anjos aqui, os querubins, nós sabemos que eles tinham acesso a Deus. Eram anjos que entravam na presença de Deus e faziam a ligação dos céus e a terra. Mensagens desses anjos para os profetas, mensagens desses anjos para Paulo, que entra na presença de Deus. Mas agora o Miguel está lutando com ele e venceu o dragão para que ele pudesse ficar fora do céu. Lembra do livro de Jó? O diabo entrou juntamente com os anjos na presença de Deus. Aí Deus diz: o que você está fazendo? Eu vim da terra, olhar a terra. Você viu lá na terra o meu servo Jó? Não há ninguém como ele, temente, fiel, e tal. Começou a encher a bola de Jó. Aí o diabo disse: ele faz isso com o Senhor, ele te adora, ele é bonzinho, porque ele é rico, tem muito dinheiro, pode tocar na riqueza. Tocou na riqueza, ficou pobre. Aí voltou, ele blasfemou? Não, mas é porque ele tem uma família maravilhosa, os filhos e filhas, então aí ele está com a família, pode tocar na família. O diabo veio e matou toda a família de Jó, só deixou a mulher. Passou a fase, foi diante de Deus, blasfemou? Não. Então não é nem riqueza e nem família que segura um homem para me adorar, para me servir. Aí ele falou: mas ele tem uma boa saúde, garanto se tocar na saúde dele ele vai blasfemar. Pode ir tocar no corpo dele, não na alma, porque tem limite. O diabo pode fazer o que ele quiser, mas Deus coloca o diabo no limite. Aí ele veio e tocou e deu uma enfermidade, chagas no corpo de Jó, ele sofreu, e Jó não blasfemou contra Deus. Aí o Senhor falou: agora retira Satanás. E deu a Jó tudo o que ele precisava, filhos, filhas, riqueza, saúde. E assim Deus recompensou
o servo fiel a ele que foi Jó. Agora está falando do dragão aqui que tirou Satanás de diante do Senhor. Agora veja só o texto. E o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente. Interessante isso. Ele é a antiga serpente, mas aqui aparece como dragão. A antiga serpente que enganou Eva lá no Jardim do Éden, que enganou Adão no Jardim do Éden, era a antiga serpente, tomou forma. Vou falar uma coisa muito interessante também, talvez você não saiba. O diabo, ele não pode pisar na terra, ele não pode agir na terra, ele tem que entrar num corpo. Aqui na terra só pode estar na terra, habitar na terra, viver na terra, quem tem corpo. Jesus, por isso, Jesus entrou pela porta, diz a palavra. O ladrão veio pela janela, Jesus veio pela porta. Jesus veio, pisou aqui na terra, tomou forma humana, e o diabo não pode fazer isso. Por isso, o diabo quer corpo, matéria. Quis entrar nos porcos, Jesus permitiu, ele entrou nos porcos. Em centro de macumba, feitiçaria, os demônios entram em corpos e as pessoas falam coisas. Não é espírito de morto, são demônios que entram nas pessoas nesse centro de macumba, cartomante e assim por diante. Agora, Jesus tendo um corpo, ele pode viver na terra, e ele viveu na terra, ele pregou, ele morreu por nós, como um homem. Agora vamos lá. O grande dragão foi lançado fora, é a antiga serpente, chamada Diabo, ou Satanás. Diabolos, ou Satanás, o enganador, que engana o mundo todo. E os seus anjos foram lançados à terra. Lançados à terra. Os demônios estão na atmosfera, estão nos ares. A nossa luta, Paulo disse no capítulo 6 de Efésios, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra a pessoa. A nossa luta é contra as potestades do ar, os demônios que perturbam, que entram nas pessoas para nos perturbar, para devorar, perseguir a igreja. Ó, queridos, está na hora da gente entender que os ares estão cheios de demônios. Parece até que o diabo ele é onisciente, conhece todas as coisas. Não, é porque existem muitos demônios. 1/3 dos anjos caíram, estão na atmosfera. Alguns anjos estão presos em abismo. Nós lemos aqui no capítulo 5, o Senhor dizendo, solta os 4 anjos que estão retendo os 4 ventos da terra, para amaldiçoar o povo, contra os ímpios, na grande tribulação. Então tem anjos que estão presos, até a grande tribulação, até o juízo de Deus, que vão ser soltos para perseguir os ímpios, e perseguir também a igreja. Vai ser uma luta tremenda. É Deus contra os ímpios, e o anticristo contra a igreja. Isso vai acontecer na grande tribulação. Mas somos mais do que vencedores. Os discípulos foram perseguidos, mortos de maneira drástica, cada um deles, mas ninguém recuou, ninguém negou, a não ser Judas, que já estava também dito, profetizado, que haveria de trair o Senhor Jesus, e foi Judas. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora aqui começa outro sinal grande. Agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Que lindo! Agora, quando o Senhor Jesus volta na grande tribulação, ele está dizendo o seguinte, aí nós falamos agora a salvação. Israel vai ser perseguido, não agora, mas na grande tribulação, muito mais do que já foi em todas as épocas. O anticristo contra, as nações que estão a favor do anticristo vão perseguir Israel. Mas o Senhor Jesus vai ouvir o clamor de Israel e vem para salvá-lo. Aí vai unir Israel e a igreja para louvar o Senhor Jesus, porque vão ficar decepcionados com o anticristo. Nós vamos ver isso na próxima quinta, a presença do anticristo. Aí diz assim, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite. Agora pensa, diante de Deus, nos acusava. E que nos acusa diante de Deus. Eu não sei muito bem se o diabo não entra ainda na presença de Deus hoje, mas que ele é acusador, acusando você, acusando a mim. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia, paciencioso. Agora veja, eles o venceram, falando da igreja, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do testemunho que deram. Agora diz assim: diante da morte, não amaram a própria vida. Diante da morte, a igreja do Senhor não vai recuar. Não amaram a sua própria vida, mas se entregaram. Diante da morte se entregaram. Os apóstolos não saíram fora. Muitos na Idade Média não saíram fora, foram perseguidos, queimados em fogueira, não negaram o Senhor. A igreja também não nega. Eu tenho certeza que a graça do Senhor virá sobre a nossa vida de maneira extraordinária, para nós permanecermos firmes na fé contra os ataques do inimigo, na grande tribulação, seja agora, seja quando for. Amém. A vitória para o povo de Deus. Deus. Agora, olha o 12. Portanto, celebrem-no, ó céus, falando sobre os anjos. Celebrem, ó céus, e os que neles habitam. Mas ainda a terra e do mar. Eu fico assim, lendo e vocês veem o gaguejando, porque a minha Bíblia é toda colorida. E se eu estou o colorido aqui é escuro, falando sobre anjos, falando sobre demônios, é escuro, fica difícil para eu enxergar aqui. Portanto, celebrem no os céus os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Agora presta atenção. O diabo, quando acontecer essas coisas, Israel voltar para Jesus, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar muito mais furioso, porque está sabendo que o lago de fogo já foi preparado para ele. A Bíblia diz que o inferno, o lago de fogo, foram preparados para o diabo e seus anjos. Os homens vão para lá porque não aceitam o Senhor Jesus e deixam o demônio tomar conta do corpo, pecando, blasfemando. Então vão para lá, mas o lago de fogo foi feito, criado para os demônios, o diabo e seus anjos. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que deu à luz o menino. A minha pergunta: se o dragão estava querendo pegar a mulher quando o neném nascesse, Jesus nascesse, por que ainda persegue a mulher, já que Jesus nasceu, ressuscitou, foi arrebatado ao céu? Por que está perseguindo a Israel, que é a mulher? Foram dados à mulher as duas asas de grande águia, meu Deus, só a graça, para que ela pudesse voar para o lugar onde Deus já havia preparado. Eu quase leio aqui tudo decorar, porque de tanto leio a Bíblia e o Apocalipse. Um lugar no deserto, onde será sustentado 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e meio tempo. Fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, olha só, para alcançar a mulher e arrastá-la para a correnteza. Quando a Bíblia fala, nós vamos ver isso no capítulo 13, quando a Bíblia fala de mar, rio, isso significa, simboliza pessoas. E o diabo, ele vai ter os seus asseclas. O dragão, ele vai fazer, ele arrastou um terço dos anjos, ele vai arrastar muita gente, vamos ficar do lado dele, do dragão, para acabar com Israel, para acabar com a igreja. Isso é muito importante, e a gente precisa entender isso. Verão está terminando, estou usando camisa de verão, verão está terminando. E eu não tenho nenhuma tendência para o inferno, então quando o calor está aí, não gosto de jeito nenhum. Gosto de, sabe, sem sol, sabe, neve. Ai, Jesus, que maravilha. Vamos lá. Aí agora o Senhor protege Israel, protege a mulher. Por que o dragão está perseguindo? O dragão quer arrastar a mulher e começa a guerrear contra o restante, olha que texto, o restante da sua descendência. Sabe quem são o restante da sua descendência? Porque nem todo Israel, na época de Jesus, Israel vai ser salvo. Mas Israel hoje não. E a igreja do Senhor, muitos vão negar, muitos vão abandonar a fé. O restante, israelita, hoje nós temos os israelitas messiânicos, os que creem em Jesus. É o restante de Israel. Quem não crê em Jesus não tem salvação. E a igreja também, aqueles que abandonaram a fé, aqueles que deixaram a graça de Deus, então não tem salvação. Agora aqueles que permaneceram, é o restante do povo de Deus, seja Israel, seja a igreja. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz assim, que de ambos os povos ele fez um. Israel que estava perto, nós que estávamos longe,
chegamos juntos e fazemos agora parte do povo de Deus. Nós somos o novo Israel de Deus. Nós somos, juntamente com Israel, o povo de Deus. Mas Israel, aqueles que creem no Senhor Jesus. Interessante é que muitos vão ficar do lado do anticristo contra Israel e contra a igreja. Mas muitos vão ficar também a favor do anticristo. A multidão muito maior, e vai perseguir a igreja e Israel. Nações como os Estados Unidos. Os Estados Unidos protegem Israel, sempre protegeram Israel. Então Israel tem armamento, uma nação pequenininha, mas muito forte, falando em armas nucleares e tudo mais. Mas o Israel, a confiança de Israel de provocar às vezes os inimigos, por causa dos Estados Unidos, da Inglaterra, do grupo aliado. Então na grande tribulação essa guerra vai acontecer. O grupo que está com Israel, o grupo que está com a igreja e o grupo também que está contra. Então nós somos a minoria. Mas a vitória é nossa, porque a nossa esperança está em Jesus, que vem para resolver o problema da grande tribulação. Aleluia! Novos céus e nova terra. Primeiro vem para reinar 1000 anos no milênio. Depois do milênio, Satanás jogado fora no lago de fogo. E agora o Senhor faz novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Segundo o apóstolo Pedro, segundo o apóstolo João. Aí nós reinaremos para sempre com o Senhor. Não falei uma coisa aqui no início. A mulher, ela é coberta de sol. O que é coberta de sol? Tem o sol. O sol é o Senhor Jesus. A Bíblia diz lá em Malaquias que para vocês que não renunciam o nome do Senhor, capítulo 4, nascerá o sol da justiça. E vocês ficarão tão contentes que pularão de alegria como bezerros no campo. Assim será a igreja realmente. Para nós que não renunciamos o nome do Senhor, que professamos o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Israel sempre teve glória. Deus sempre atuou em Israel. Israel, os milagres que Deus fez com Israel, Mar Vermelho, maná caindo, codornizes, essas coisas todas que aconteceu, tanto milagre que Deus fez tirando água de pedra, Deus fez, é a glória de Deus sobre Israel. Então a mulher aqui está coberta de sol, porque o sol é o Senhor Deus, é a glória de Deus. Falei aqui no início, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui em Jesus, é a expressão máxima da glória de Deus, do ser Deus. Vamos terminar o capítulo. Perseguindo o restante da descendência. Agora presta atenção, quem são os descendentes? Acabei de dizer, mas quero ler. Contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus. Os que obedecem os mandamentos de Deus, judeus, que obedecem os mandamentos do Senhor. Mas não só os judeus, mas aqui diz, e mantém fiéis ao testemunho do Senhor Jesus. De Jesus à igreja, mandamento de Deus, judeus. Agora nós estamos nos unindo para sermos um novo povo de Deus, para vencermos apesar da grande tribulação. Então o dragão se pôs em pé, à direita, na areia do mar. Agora o dragão se põe em pé e começa o dragão a fazer um outro tipo de coisa que nós vamos ficar espantados. Não conseguiu derrotar o restante dos descendentes de Israel, nem Israel, a mulher, nem Jesus. Graças a Deus, Jesus veio, graças a Deus, Israel continua aí. Ficou um pouco reduzido lá no tempo de Esther, mas Israel continua. E mais do que isso, até brasileiros. O Israel começou a convidar todos os israelitas para voltarem para a terra. E um brasileiro, Mocha, que é um missionário da OMS, ele foi para Israel com a família para morar lá, devido às regalias que Israel tem para dar para os israelitas, para ter mais gente na nação, se puder guerrear, se puder lutar, para ter mais gente lá. Agora, o dragão não parou, ele não está morto, ele não está preso. Aí ele ficou em pé na areia do mar e vai começar a fazer coisas tremendas. O mar aqui significa multidão. E a terra significa multidão. Nós vamos ler no capítulo 13 e 14, que é a abertura da quarta cena do Apocalipse. São 8 cenas e nós já estamos na quarta cena. Vamos orar e depois orar pelas necessidades do povo. Tem gente aí precisando do Senhor e nós queremos orar. Mas vamos agradecer a Deus pela leitura da palavra.
pelo entendimento que nós temos alcançado com a palavra de Deus em mãos. Muito obrigado, Senhor, pela revelação, conhecimento, sabedoria que o Senhor tem nos dado com a tua palavra em mãos. Nosso coração, nossa mente tem sede, desejo de conhecer mais e mais a tua palavra. Conhecendo a tua palavra, nós estamos conhecendo o Senhor. Andando com a tua palavra, nós estamos andando com o Senhor. Pregando a tua palavra, nós estamos pregando a soberania do Senhor. Receba nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nossa igreja. Em nome de Jesus. Assim seja. Amém.